nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dais esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso coração, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhes confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 19º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. É um texto longo, mas um texto que está nos chamando à vigilância. Sim, vigilância. Jesus é muito claro. Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E veja, isso que o Senhor está colocando para nós hoje é algo importante. Por quê? Porque o mundo, ele tem nos vencido no cansaço. Sim, o mundo tem nos vencido no cansaço. Mas a palavra do profeta, a palavra no profeta Isaías, diz que aqueles que confiam no Senhor, eles revigoram as suas forças. Então, se por um lado o mundo, ele quer nos cansar, o mundo quer nos enfraquecer, o mundo quer nos distrair para que a gente não fique vigilante. Jesus diz: sede como aqueles empregados que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento, né? E ele pode chegar a qualquer momento, às 3 da madrugada, e ele diz: feliz o patrão que chegar a encontrar os empregados às 3 horas da manhã vigiando. Ou seja, aquilo que o Salmo vai nos dizer: enquanto eu durmo, mesmo assim a minha alma está velando pelo Senhor. Isso aqui significa dizer, meus irmãos, algo muito importante. Algo que eu percebo e a gente vê claramente é que os cristãos, em determinados momentos, ele abaixa a guarda. E é nesse abaixar a guarda, que a gente acaba perdendo a graça de Deus. Ou seja, é a guarda do coração, que é, inclusive, segundo o autor do livro, daquele livro maravilhoso da Alma de Todo Apostolado, é o segredo da vida interior, que é a guarda do coração. Quer ter vida interior? Claro, primeira coisa, estado de graça, mas vida interior significa ter a guarda do coração. Ou seja, eu estou com o escudo levantado o tempo todo. Por quê? Porque eu estou no meio de uma guerra. E no meio de uma guerra,
nós não podemos abaixar o escudo. É todas as vezes. E veja, muitas são as situações que vêm na nossa vida para fazer com que a gente distraia e abaixe a guarda. Por exemplo, uma enfermidade de um filho, de um neto, um desemprego, né? Os problemas do dia a dia, que são muitos, uma decepção na comunidade, uma decepção com uma pessoa. Todos esses fatores externos, que isso não é dentro de nós, eles de alguma maneira, eles concorrem, né? Se tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, esses fatores externos acabam concorrendo para que a gente abaixe a guarda, para que a gente fique vulnerável. Quando é que chega, por exemplo, o ladrão na nossa casa? Ora, o ladrão só chega na nossa casa na hora que a nossa casa está desprotegida. É no momento que nós estamos vulneráveis, é no momento que nós estamos frágeis, é aí que a sugestão do inimigo vem com mais força. É aí que nós, e veja, meus irmãos, algo muito, muito forte, é que eu tenho visto muita gente que caiu porque começou com pequenas concessões. Ah, não tem nada a ver, isso aqui não tem problema. Aí abre uma concessãozinha aqui, abre uma outra concessão ali. Quando vê, a pessoa já está exposta e sem nenhuma arma de defesa. Imagina nós num campo de batalha, flechada comendo para tudo que é lado, tiro, bomba, granada, gás lacrimogênio. Pense aí em qualquer coisa que se use em uma guerra. E você lá, desprotegido. Nós estamos assim todas as vezes que nós abaixamos a guarda do coração. Todas as vezes que nós não guardamos o tesouro precioso da graça que está dentro de nós. É isso que Jesus está dizendo nesse evangelho. Nós temos que estar o tempo todo, de guarda levantada. E com isso eu não estou dizendo que nós temos que estar armado contra o nosso irmão. Não é isso. Nós temos que estar armado contra o inimigo. Nós só temos um único inimigo. O nosso irmão não é o nosso inimigo. Nós só temos um inimigo. Então nós temos que estar o tempo todo com a guarda levantada. Quando vêm os convites, quando vêm as realidades, nós precisamos consultar a nossa consciência. E nós precisamos consultar o Espírito Santo. E saiba, o Espírito Santo nos falará. Você já deve ter experimentado isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você já experimentou, você que fez uma experiência forte com Deus, e chegar num lugar e não se sentir bem naquele lugar, tipo assim, não estou me sentindo bem, que estou com a vontade de ir embora daqui, porque às vezes aquele lugar ou tem bebida demais, ou o tipo de música que se ouve ali não agrada, e aquilo ali não bate bem com você? Pois é o Espírito Santo dizendo para você: meu filho, aqui não é para você. Fique de guarda levantada. Por quê? Porque se a gente abaixa a guarda, daqui a pouco a gente está lá, fazendo as mesmas coisas. Música, então, é um problema, né? Música, se você não der bobeiras, quando você vê no mundo, você está por aí escutando a musiquinha, o pezinho está lá batendo, marcando juntinho, né? Por quê? Porque mexe com a gente. Então, a guarda precisa estar levantada o tempo todo, porque a gente não sabe a hora que o Senhor irá nos chamar. Nós não sabemos. Jesus está dizendo, né? Feliz o empregado que quando o Senhor voltar, o Senhor encontrar aquele empregado vigiando, aquele empregado com a guarda do coração. E, meus irmãos, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que a gente manter a sobriedade. Aqui eu acho que a palavra adequada é essa. Manter a sobriedade, né, naquilo que se refere às coisas do Espírito. Fazer como Enoque, que andou com Deus. Como é bom andar com Deus. E a gente deixa de andar com Deus aonde nós estamos, ou coisas que nós fazemos que Deus não faria. E aí é que a gente deixa Deus de lado, né? Aí que a gente deixa Deus de lado. Não, o evangelho de hoje é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Ele nos convida à vida espiritual, à vida interior. Essa vida interior que é feita de amizade com Deus, mas é feita de uma vigilância,
né, é feito de vigilância. Não abrir pequenas concessões. Todos aqueles que começaram a fazer pequenas concessões, há alguns que digam que isso é radicalismo, né? Mas não, isso é evangelho de Cristo. Esse é evangelho de Cristo. Se o ladrão soubesse, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vinha, ele fortificaria a sua casa. Mas o ladrão, ele vem na hora que nós estamos mais fracos, mais desguarnecidos. E é aí que o castelo da nossa vida interior, ele começa a ruir, quando nós vamos abrindo mão disso, vamos abrindo mão daquilo ali, né? Quando a gente abre mão, por exemplo, da vida de oração, quando a gente abre mão da vida de leitura da palavra de Deus, quando nós abrimos mão do estudo do catecismo, quando nós abrimos mão da Santa Missa, quando nós abrimos mão daquele grupo de perseverança que era uma fonte de bênção para cada um de nós, nós vamos abrindo mão, e nós vamos deixando a casa aberta para todo tipo de coisa. É isso que o Evangelho de hoje está falando. Então veja, qual é o convite para nós hoje? É fechar todas as brechas. Se você abriu brechas na sua vida, na oração, na leitura da palavra de Deus, na meditação diária, nos seus propósitos que você fez com Deus, né? E a gente consegue colocar isso na balança. Você consegue medir, né? A balança está pesando mais aqui para Deus ou mais para o lado de cá? Se ela estiver para o lado de cá, vamos fazer essa balança ficar assim, olha, né? O lado de Deus precisa pesar mais na nossa vida. O lado de Deus, porque com Deus e com as coisas de Deus, nós vamos fechar todas as brechas, construir muralhas, se colocar como sentinela. A palavra é essa, né? Se colocar como sentinela, como um atalaia, como aquele que está vigiando, né? E o que a gente vigia? A gente vigia a nossa alma, a gente vigia a nossa salvação, a gente vigia a nossa vida, que é o mais importante. Então nós temos que estar como um atalaia o tempo todo, vigiando, se colocando, como diz Ezequiel 22:30, muitas vezes na brecha entre o problema e Deus, se colocar ali numa posição de intercessão, se colocar ali como Abraão fez, como Moisés fez, se colocar como verdadeiras muralhas, para que nada possa invadir a nossa vida e tirar do nosso coração essa grande pérola, esse grande tesouro que é a vida em Deus. Então o Evangelho de hoje é para isso. Ele nos convida a isso. Ele nos convida a retomarmos os propósitos e a fechar as brechas. Fechar as brechas. Vigiar o tempo todo. Porque Deus, Ele está conosco e Ele quer continuar caminhando conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.